Só mesmo para terminar, vai abraçar o Morita, ele que faz aquela assistência, e a equipa toda se junta ao médio do Sporting. Foi uma mensagem que o plantel quis passar ao Morita? Bueno, yo creo que Morita es una pieza importante no solo dentro del juego, sino en el vestuario, es muy querido y yo creo que todos lo salimos a abrazar. Yo me quedé aplaudiéndolo directamente por la gran asistencia que hace. Creo que al final mi segundo gol es más mérito de él porque hace una asistencia increíble. Já que fala do Morita, deixa-me ir àquele momento em que ele faz aquela assistência brilhante para o Soares e a equipa toda corre para o abraçar. Como é que viu também esse momento a partir do banco? Não, para mim é natural, porque já disse várias vezes que para mim e para toda a gente sabe bem aquilo que o Morita pode dar à equipa, por isso foi uma assistência importante também para aumentar ainda mais os níveis de confiança dele, fez mais 90 minutos, importante também nesse nível de confiança a nível físico também. Em termos técnicos ele tem melhorado, já disse isso no último jogo também, por isso a mim fico feliz por o ver novamente no seu melhor, porque nós precisamos do seu melhor. E volto a dizer, é um jogador que é importante para o grupo e isso é claramente identificado, porque já está aqui há mais tempo, é-lhe reconhecida uma capacidade diferente dentro do coletivo e é natural que ele sinta esse carinho em todo o grupo. O grupo é uma família, mas não só com ele, com outros em outros momentos também já foi exatamente igual, por isso. Acho que acima de tudo demonstra bem aquilo que é a união desta equipa. É um jogador, eu já disse pessoalmente, desde o dia que cheguei aqui, é um jogador que eu admiro imenso, porque acho que e foi o jogador que mais me surpreendeu quando joguei contra, já disse isso várias vezes, e joguei contra todos eles, e o que mais me surpreendeu foi o Morita, em termos de jogar contra em jogo, por isso é alguém que eu admiro muito, a sua qualidade, não só como pessoa, que também tem uma cultura muito própria e muito boa, uma personalidade e um caráter muito bom. Vejo-o feliz, vejo-o a crescer, e não tenho dúvidas que vai ser muito importante para aquilo que será o decorrer da época. 代表では3月から出場がなく存在感が薄まっていましたが、万全の状態となった守田選手はやはり外せない選手ですね。今季を怪我なく終えられるよう祈ります。